Fala galera, beleza? Segunda-feira é dia de giro alternativo aqui no canal. Vamos passear por alguns países da Europa, países que já tem bola rolando e tem muita competição já que voltou a ser realizada. Vamos começar pela Grécia. Falo pouco de futebol grego aqui no canal, o futebol grego voltou nesse final de semana. Antes, não se esqueça, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, passei pelas playlists também, tenho feito algumas entrevistas bem legais nessas últimas semanas, durante esse período de quarentena. Começando então pela Grécia, que tem 14 times na primeira divisão e fases decisivas, né? Então agora, nesse final de semana, justamente, a gente entrou na fase final do campeonato. Os 6 primeiros colocados vão brigar pelo título, depois tem o grupo de luta por vaga em Liga Europa e grupo de luta contra o rebaixamento. Quais foram os 6 primeiros colocados e que estão nessa fase final? Olympiacos, PAOK, AEK, Panathinaikos, Aris e o OFI Creta. 3 jogos marcaram a reabertura do campeonato grego. Aris e OFI 3-1. No sábado e no domingo, PAOK 0, Olympiacos 1, AEK 1, Panathinaikos também 1. Jogos sem público na Grécia. 2 clássicos e no primeiro, o AEK e Panathinaikos, dá para falar que foi o clássico dos aqueles, né? Porque Federico Macheda, atacante italiano, ex-Manchester United e mais um monte de clube, fez o gol do Panathinaikos, marcou os 20 minutos do segundo tempo, e o Marco Livaja, atacante croata, ex-internacional, de passagem pelo futebol italiano, fez o gol de empate para o AEK aos 30 minutos da segunda etapa, com assistência do Nelson Oliveira. Nelson Oliveira, aquele atacante português, revelado pelo Benfica, se destacou jogando pelo Deportivo na Espanha também, e aí não evoluiu na carreira como todo mundo imaginava, é mais um daqueles jogadores. Empate então no final das contas, o AEK que é comandado pelo Máximo Carreira, técnico italiano, ex-Spartak Moscou, é muito bom treinador também, trabalhou em comissão técnica da Juventus por um bom tempo. Empate em 1-1, AEK e Panathinaikos. No outro clássico, PAOK e Olympiacos, para variar, vitória do Olympiacos com gol do El Arabi, gol dele aos 23 minutos da primeira etapa, atacante marroquino. O jogo que marcou um confronto de técnicos portugueses, o Abel Ferreira é o técnico do PAOK, enquanto Pedro Martins comanda o Olympiacos. Na classificação do Campeonato Grego, o Olympiacos é o líder com sobras, tem 69 pontos, 17 a mais do que o PAOK e que o AEK, que são os 2 próximos colocados. Ou seja, o Olympiacos, que está invicto, será campeão grego. Questão de contagem regressiva, descobrir em qual rodada isso vai acontecer, matemática ali para descobrir combinação de resultados, ou dependendo apenas de si. 69 pontos, 27 jogos, 21 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota sofrida, só 9 gols sofridos no total. Olympiacos é de longe o melhor time da Grécia na atualidade. Seguimos por aqui. Aliás, citei o Youssef El Arabi, ele é o artilheiro do Campeonato Grego, tem 18 gols marcados, e o líder em assistências é outro jogador do Olympiacos, velho conhecido também de quem gosta de futebol internacional, Mathieu Valbuena, ou Mathieu Valbuena. São 12 assistências para o meio-campista francês. São os 2 destaques do Olympiacos, tanto o Youssef El Arabi como o Mathieu Valbuena. Saindo da Grécia agora, vamos para a Áustria, que teve na reabertura do futebol por lá o Red Bull Salzburg conquistando a Copa da Áustria, bateu o Austria Lustenau por 5-0 na final. No campeonato austríaco teve uma reviravolta enorme por conta da pandemia de coronavírus. O que aconteceu? Os clubes foram autorizados a voltarem aos treinos, só que o LASK Linz não respeitou todas as determinações do protocolo, e aí foi punido com a perda de 6 pontos. Era o líder do campeonato, perdeu 6 pontos, e nas 2 rodadas que aconteceram desde a volta do campeonato, já são 2 rodadas da fase final, assim como na Grécia tem uma fase final também no campeonato austríaco, o LASK não venceu. Ou seja, depois de 2 rodadas das 10 dessa fase final, o Red Bull Salzburg, todo mundo soma a pontuação do turno, né, do turno do retorno, são 12 times da primeira divisão austríaca, 22 rodadas, e aí depois dessa fase final. O Red Bull Salzburg tem 30 pontos, 7 a mais agora do que o Wolfsberger, 7 a mais do que o Rapid Viena, e o LASK, que era o líder do campeonato, caiu para 4º
colocado, com 22 pontos. Ou seja, o Red Bull Salzburg muito provavelmente será campeão austríaco mais uma vez. Nesse final de semana, o Wolfsberger ficou no empate com o Lask em 3-3 e o Salzburg fez 6-0 no Hartberg, que é o quinto colocado com 17 pontos. O Sturm Graz é o sexto com 16. A fase final tem 6 times nessa disputa pelo título da Áustria. Então o Lask Linz, que caminhava para ser campeão, pelo menos para brigar pelo título com o Red Bull Salzburg, já ficou pelo caminho por conta da perda desses 6 pontos e os 2 tropeços que aconteceram nessas 2 rodadas de retomada do campeonato austríaco. Red Bull Salzburg do André Ramalho, jogador brasileiro, bati um papo com ele, uma entrevista muito legal, falando bastante sobre a questão do futebol austríaco, a estrutura do Red Bull, da Red Bull, né? Ele é formado no Red Bull Brasil, foi para a Áustria para jogar pelo time B do Salzburg, depois foi estado para o time principal, acabou sendo negociado com a Alemanha, jogou no Leverkusen e no mais, depois voltou ao Salzburg, entende demais como funciona a estrutura da Red Bull no futebol. Papo bem legal, vou colocar o link aqui para vocês também. Saímos da Áustria agora, vamos para o leste da Europa, Campeonato Tcheco, que foi marcado nesse final de semana por, digamos, jogos sem público, mas com os torcedores do lado de fora. Alguns jogos tiveram uma concentração grande de torcedores do lado de fora dos estádios. Uma imagem que rodou o mundo nesse final de semana foi o jogo do Bohemians. Bohemians, que em casa recebeu o Sparta Praga e perdeu por 1-0, teve muitos torcedores do lado de fora, pessoal subindo em carro, subindo no muro para assistir o jogo. O Bohemians acabou derrotado pelo Sparta Praga por 1-0, o Sparta, que é só o quinto colocado com 44 pontos, o líder é o Slavia Praga, 68, 8 a mais do que o Vitória Pilsen. Aliás, nesse final de semana aconteceu um jogo importantíssimo nessa luta pelo título. Afinal de contas, o Vitória Pilsen, que enfrentou o Slavia Praga, precisava vencer para diminuir essa vantagem da equipe da capital, não conseguiu, 0-0 no final das contas. Muitos torcedores do lado de fora também. Os jogadores até depois da partida foram cumprimentar esses torcedores, foram saudar os torcedores. Enfim, na República Tcheca o pessoal não pode entrar no estádio, mas do lado de fora tem gerado algumas aglomerações. Slavia Praga então é o líder com 68 pontos, 8 a mais do que o Vitória Pilsen nessa luta pelo título da República Tcheca, ou Tchequia. Eu já até falei sobre isso no outro vídeo, essa questão de Tchequia, República Tcheca, no último giro alternativo eu expliquei um pouquinho essa questão. Saímos então da Tchequia e vamos para a Ucrânia. Na semana passada eu fiz uma análise do clássico Shakhtar e Dinamo Kiev. O Shakhtar segue tranquilo também na primeira colocação, são 65 pontos, 16 a mais do que o Dinamo Kiev. Nesse final de semana o Shakhtar venceu mais um jogo, sofreu, bateu o Desna, que é uma das surpresas da temporada, por 3-2. O Zorya fez 1-0 no Kolos e o Dinamo Kiev fez 5-1 no Alexandria. Fase final do campeonato ucraniano também, com 6 times, mesmo esquema dos 2 campeonatos anteriores que eu citei. Shakhtar caminha para mais uma conquista tranquilamente. De novo, o destaque do Shakhtar foi o Marlos, brasileiro, que todo mundo conhece, jogador naturalizado ucraniano, marcou 2 gols. Ele já é o vice-artilheiro da competição. O Júnior Moraes tem a liderança com 18 gols. O Marlos e o Alexander Filipov do Desna, cada um tem 13 gols. De novo, então, o Marlos do destaque dessa partida. Mais uma vez, os brasileiros brilhando. O Marlos, que é naturalizado ucraniano, defende a seleção ucraniana. Perdeu um pênalti, mas no minuto seguinte fez o segundo gol do Shakhtar. O Fernando fez o primeiro aos 4 minutos, aí depois o Marlos aos 25 e depois aos 6 da segunda etapa o Favorov fez o gol do Desna de pênalti aos 32 minutos, descontando, estava 2-0 naquele momento da partida. Então o Shakhtar também caminha para mais um título ucraniano. Por enquanto, todos os campeonatos que eu citei com a briga pelo título bem encaminhada já, né? Olympiacos, Red Bull Salzburg também vai ser campeão, o Slavia Praga e agora o Shakhtar Donetsk do Marlos, grande destaque individual dessa equipe. O Marlos tem jogado realmente muito bem. Vamos sair da Ucrânia. Para onde vamos agora? Qual é o próximo que eu separei aqui? Sérvia, que já tem campeão e Estrela Vermelha conquistou o título. Mas a rodada foi marcada também
pela presença de torcedores nas arquibancadas. O campeonato tinha voltado sem torcedores, com festa do lado de fora, agora a torcida já nas arquibancadas também da Sérvia. Jogo do Estrela Vermelha, por exemplo, que já é o campeão, como eu disse, teve 14.381 torcedores. Goleada de 4-1 para cima do Radnik Surdulica. Makaric fez 1-0 para o Radnik. Pankov, Babic, Radulovic e Simic fizeram os gols do Estrela Vermelha nessa goleada por 4-1. O Campeonato Sérvio, o que aconteceu também? Para agilizar, ele teria uma fase final, como esses outros que eu citei. São 16 times na primeira divisão. Do primeiro ao oitavo iriam para a fase decisiva, para brigar pelo título. Só que as autoridades optaram por encurtar a competição e terminar só com turno e retorno. Por isso que o Estrela Vermelha garantiu o título, tem 14 pontos a mais do que o Partizan. O terceiro é o Vojvodina, na sequência Bačka Topola com 56. Esses times ainda brigam por vaga em competições europeias. Da Sérvia, fechamos o nosso giro alternativo na Eslovênia. A camisa da seleção da Eslovênia que eu tenho aqui, aliás, Ljubljana, uma das cidades mais espetaculares que eu conheci já na Europa, uma capital pequena e muito legal, muito bonita, vale a pena demais conhecer Ljubljana. Campeonato esloveno, ele tem 10 times na primeira divisão e é disputado em 4 turnos. Então as equipes se enfrentam 4 vezes na temporada. E voltou nesse final de semana também o Maribor, que é o atual campeão, venceu fora de casa o Domžale por 2-1 no domingo. Bravo fez 1-0 no Triglav. No sábado, o Tabor Cegiana perdeu por 3-0 para o Olimpia Ljubljana, que é o líder da competição. E na sexta-feira, na reabertura, o Alumni perdeu em casa para o Mura por 3-1 e o Celje fez 2-0 no Rudar. O Olimpia Ljubljana tem 53 pontos depois de 26 rodadas, tem mais 10 pela frente. O Celje é o segundo com 48 e o Maribor é o terceiro com 46. No jogo do Maribor, Domžale e Maribor, essa vitória por 2-1, Karic fez o gol do Domžale e depois o Dervišević de pênalti empatou para o Maribor já na reta final, aos 33 do segundo tempo, e o Rožaj fez o gol da virada aos 36. O Karic fez o gol do Maribor aos 17 minutos da primeira etapa. O Maribor, que tem o Marcos Tavares no elenco, é o grande ídolo do clube, é o maior ídolo na história do clube. Jogador gaúcho revelado pelo Grêmio, teve uma passagem pelo Atlético Paranaense também, está no Maribor desde 2008. Mais jogos pelo clube, mais gols pelo clube, ninguém supera o Marcos Tavares, é o capitão, é ídolo na cidade. Aliás, eu vou buscar o contato do Marcos Tavares para trazer uma entrevista aqui no canal, já que a gente gosta de futebol alternativo. Um dos maiores personagens brasileiros de futebol alternativo, futebol do leste europeu principalmente, é o Marcos Tavares. Esse aqui tem história para contar, viu? Muita coisa para contar. Em breve trarei o Marcos Tavares aqui no canal, prometo, porque realmente tem uma história muito bonita com o Maribor, que Maribor é a segunda maior cidade da Eslovênia, fica atrás de Ljubljana, uma equipe do interior, uma cidade do interior, é um país muito pequeno, ali próximo da Itália, ali na fronteira com a Itália, no nordeste da Itália, país lindíssimo também. Marcos Tavares, que hoje em dia já mais veterano, saiu do banco de reservas aos 29 minutos do segundo tempo na vaga do Kronaveter. Enfim, esse foi o giro alternativo desta semana, com algumas promessas, hein? Prometo que vou cumpri-las nas próximas semanas. Fiquem de olho aqui no canal então, tenho feito muitas entrevistas, conteúdo bem bacana. Valeu, grande abraço, deixem sugestões aqui de campeonatos que vocês querem acompanhar também. Valeu!